No próximo domingo, Argentina e Espanha entrarão em campo para disputar a taça de 2026. De um lado, uma nação que atravessou impérios, reis e revoluções. Do outro, um país que nasceu entre os Andes e o Atlântico, recebeu milhões de imigrantes, viveu períodos de riqueza extraordinária, enfrentou ditaduras, guerras e crises profundas, mas jamais perdeu sua capacidade de transformar sofrimento em identidade. Hoje, quando olhamos para a camisa azul e branca, lembramos imediatamente de Maradona, Messi e das grandes conquistas do futebol. Mas a história da Argentina começou muito antes de existir um estádio, uma bandeira ou mesmo o nome Argentina. Eu sou Maria Bissaro e hoje vou te contar essa história. Muito antes da chegada dos europeus, o território argentino já era habitado por diferentes povos que desenvolveram maneiras próprias de viver em paisagens completamente distintas. No noroeste, entre montanhas e vales secos, viviam os diaguitas, agricultores habilidosos. Eles construíram canais de irrigação, cultivaram milho e produziram belas peças de cerâmica. Alguns dos seus territórios receberam a influência do Império Inca, que pouco antes da chegada dos espanhóis havia estendido seus caminhos e sua autoridade até aquela região. Nas planícies centrais, os guerandíes acompanhavam os animais e as mudanças das estações. No noroeste, os guaranis viviam da agricultura, da pesca e da coleta, mantendo uma relação profunda com os rios e as florestas. Mais ao sul, na imensidão da Patagônia, os teúches percorriam grandes distâncias em busca de caça. E no extremo sul, onde o frio, o vento e o mar pareciam determinar todas as formas de vida, habitavam os Yamanas e os Sequinã. Mesmo enfrentando um dos ambientes mais rigorosos do continente, criaram culturas complexas e adaptadas à Terra do Fogo. A Argentina ainda não existia. O que existia era um imenso mosaico de povos, línguas e paisagens. Até que no início do século XVI, velas desconhecidas apareceram no horizonte. Em 1516, o navegador espanhol Juan Díaz de Solís chegou a um enorme estuário na costa sul-americana. A expedição, porém, terminou de forma trágica. Solís e parte de seus homens foram mortos após desembarcarem na região. Alguns anos depois, Sebastião Caboto navegou por aquelas águas e encontrou indígenas portando objetos de prata. A riqueza, ao que tudo indica, vinha de regiões distantes do interior e também de contatos e conflitos com outras expedições. Mesmo assim, a notícia alimentou uma fantasia poderosa. Talvez aquele rio levasse a montanhas repletas de metais preciosos. Ele passou a ser chamado de Rio da Prata. Mais tarde, a palavra latina para prata, argento, daria origem ao nome Argentina, a terra que carregava em seu próprio nome a promessa de uma riqueza que ninguém havia encontrado ali. Em 1536, Pedro de Mendonça tentou fundar Buenos Aires pela primeira vez. A pequena povoação enfrentou fome, conflitos com os povos locais e dificuldade de abastecimento. A experiência fracassou e os colonos abandonaram o lugar. Somente em 1580, Juan de Garay refundou Buenos Aires de maneira definitiva. Eu não sei se a pronúncia está correta. Durante muito tempo, porém, aquela cidade foi apenas um posto distante e pouco valorizado pelo Império Espanhol. A riqueza colonial estava no México, no Peru e nas minas de pratas de Potosí. Buenos Aires permanecia à margem das grandes rotas comerciais, mas sua posição junto ao Atlântico logo se revelaria estratégica. Contrabandistas, comerciantes e navios estrangeiros passaram a circular pela região. A coroa espanhola
percebeu que precisava proteger melhor aquele território. E, em 1776, criou o vice-reino do Rio da Prata, estabelecendo Buenos Aires como capital. A pequena cidade portuária começava a descobrir sua importância. E seria justamente essa posição que a colocaria no caminho de outra potência europeia. Quando os ingleses chegaram em 1806, tropas britânicas invadiram Buenos Aires. A Espanha estava enfraquecida e a cidade não possuía uma defesa militar capaz de resistir por muito tempo. Os ingleses ocuparam a capital acreditando que poderiam transformar a região em mais uma peça do seu império comercial. Mas algo inesperado aconteceu. A própria população organizou a resistência. Crioulos espanhóis, mestiços e homens de diversas posições sociais formaram milícias e retomaram a cidade. No ano seguinte, os britânicos tentaram novamente. Voltaram com um exército maior, tomaram Montevidéu e avançaram sobre Buenos Aires. Mais uma vez, foram derrotados. Aquelas vitórias produziram um efeito profundo. Pela primeira vez, muitos habitantes perceberam que conseguiam defender sua terra sem depender diretamente da Espanha. Pouco depois, Napoleão invadiu a Península Ibérica e obrigou o rei espanhol a renunciar. Se não havia rei legítimo em Madrid, a quem Buenos Aires deveria obedecer? Em maio de 1810, uma multidão reuniu-se diante de Cabildo, exigindo mudanças. O vice-rei foi deposto e uma junta de governo assumiu o poder. Era a Revolução de Maio. A independência ainda não havia sido declarada, mas o vínculo colonial começava a se romper. 6 anos depois, em 9 de julho de 1816, representantes das províncias reuniram-se em Tucumã e proclamaram oficialmente a independência. Entretanto, declarar liberdade era muito mais fácil do que garanti-la. E foi nesse momento que um homem decidiu realizar uma das operações militares mais impressionantes da história americana. José de San Martín compreendeu que a independência do Rio da Prata jamais estaria segura enquanto os espanhóis controlassem o Chile e o Peru. Em vez de atacar diretamente pelo norte, ele planejou algo que parecia impossível: atravessar a Cordilheira dos Andes com um exército. Durante meses, reuniu homens, cavalos, mulas, alimentos, armas e roupas adequadas ao frio. Soldados treinaram para enfrentar não apenas um inimigo, mas a altitude, a neve e os caminhos estreitos entre as montanhas. Em janeiro de 1817, o exército dos Andes iniciou a travessia. Homens e animais enfrentaram temperaturas extremas, falta de oxigênio e desfiladeiros onde qualquer erro poderia ser fatal. Muitos adoeceram, animais morreram pelo caminho. Ainda assim, San Martín dividiu suas tropas em diferentes colunas para confundir as forças espanholas e conseguiu alcançar o outro lado da cordilheira. No Chile, venceu a Batalha de Chacabuco e ajudou a garantir a independência daquele território. Depois avançou pelo oceano até o Peru, um dos últimos grandes centros de poder espanhol na América do Sul. San Martín tornou-se o libertador de 3 países. Mas enquanto ele lutava contra os espanhóis, a Argentina começava a lutar contra si mesma. Um país dividido depois da independência. Surge uma pergunta que ninguém conseguia responder pacificamente: quem deveria controlar a nova nação? Os unitários defendiam um governo centralizado em Buenos Aires. Os federais queriam maior autonomia para as províncias. Por trás da disputa política havia também uma luta econômica. Buenos Aires controlava o porto e a alfândega, por onde passava grande parte da riqueza do país. As demais províncias temiam ficar subordinadas aos interesses da capital. As guerras civis se prolongaram durante décadas. Nesse cenário surgiu
Juan Manuel de Rosas, grande proprietário rural que governou Buenos Aires e exerceu enorme influência sobre a Confederação Argentina. Rosas defendia o federalismo, mas concentrou o poder, perseguiu adversários e construiu um governo marcado pelas autoridades e pela violência política. Foi derrotado em 1852. No ano seguinte, uma Constituição inspirada parcialmente no modelo dos Estados Unidos procurou organizar o país. Buenos Aires, entretanto, resistiu à integração e só aceitou fazer parte da nova estrutura depois de novos conflitos. Em 1862, sob a presidência de Bartolomé Mitre, a unificação política finalmente começou a se consolidar. Mas a formação do Estado argentino teve um custo elevado. Ao expandir sua autoridade para o sul, o governo realizou campanhas militares contra os povos originários da Patagônia. Terras foram tomadas, comunidades destruídas e milhares de indígenas morreram ou foram expulsos de seus territórios. A nação moderna avançava, mas deixava para trás silêncios que durante muito tempo seriam apagados de sua própria memória. No final do século XIX, a Argentina começou uma transformação extraordinária. As vastas planícies dos Pampas eram perfeitas para a criação de gado e o cultivo de cereais. Ferrovias ligavam as áreas produtoras ao porto de Buenos Aires. Navios refrigerados permitiram que a carne argentina atravessasse o Atlântico e chegasse aos mercados europeus. Trigo, milho, couro e carne saíram em grandes quantidades. A Argentina tornou-se conhecida como o celeiro do mundo. Ao mesmo tempo, milhões de imigrantes desembarcavam em seus portos. Italianos e espanhóis formavam a maioria, mas também chegaram franceses, alemães, britânicos e judeus do leste europeu, bem como sírios, libaneses e pessoas de muitas outras origens. Entre meados do século XIX e meados do século XX, aproximadamente 6,6 milhões de europeus chegaram ao país, alterando profundamente sua composição social e cultural. Eles trouxeram idiomas, receitas, crenças, músicas e sonhos. O espanhol, falado em Buenos Aires, ganhou uma musicalidade que muitos associam à influência italiana. As massas passaram a ocupar as mesas ao lado das carnes assadas. Nos bairros populares, ritmos africanos, europeus e locais se misturavam até dar origem ao tango. Buenos Aires cresceu rapidamente. Avenidas largas, teatros, cafés e edifícios monumentais fizeram com que fosse chamada de Paris da América do Sul. O Teatro Colón tornou-se um dos grandes palcos líricos do mundo. A cidade parecia anunciar que a Argentina havia encontrado seu lugar entre as nações modernas. No início do século XX, o país estava entre os mais prósperos do planeta. Muitos acreditavam que seu futuro seria tão grandioso quanto o dos Estados Unidos. Mas a riqueza não chegava a todos. Grande parte das terras permanecia concentrada. Trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas e o sistema político era controlado por uma elite. A modernização argentina carregava dentro de si profundas contradições. E elas logo chegariam ao poder. Em 1930, um golpe militar derrubou o governo constitucional e iniciou um período conhecido como Década Infame, marcado por fraudes eleitorais, acordos econômicos controversos e crescente descontentamento social. Foi nesse ambiente que surgiu Juan Domingo Perón. Como secretário do Trabalho, ele aproximou-se dos sindicatos e aprovou medidas que ampliaram direitos, salários, férias e proteção aos trabalhadores. Em 1946, foi eleito presidente. Ao lado dele estava Eva Duarte, uma atriz de origem humilde
que se transformariam em uma das figuras mais conhecidas da história latino-americana. Evita falava diretamente aos pobres, aos trabalhadores e às mulheres. Por meio de sua fundação, distribuía alimentos, roupas, medicamentos e auxílio financeiro. Também teve papel importante na mobilização que levou à aprovação do voto feminino em 1947. Para seus admiradores, era a protetora dos descamisados. Para seus adversários, representava o culto à personalidade e à propaganda de um governo autoritário. Evita morreu em 1952, aos 33 anos, e sua morte transformou-a definitivamente em mito. Perón seria derrubado por um golpe em 1955 e enviado ao exílio. O peronismo foi proibido, mas não desapareceu. Pelo contrário, permaneceu como uma força capaz de mobilizar multidões, dividir opiniões e atravessar gerações. Nas décadas seguintes, a Argentina viveu uma sucessão de governos civis frágeis, intervenções militares, protestos operários e grupos armados. Perón voltou ao país em 1973, mas morreu no ano seguinte. Sua terceira esposa, Isabelita, assumiu a presidência em meio a uma grave crise política e econômica. Em 1976, os militares tomaram novamente o poder. Desta vez, a violência alcançaria uma dimensão aterradora. A ditadura iniciada em 1976 chamou seu projeto de Processo de Reorganização Social. Na prática, instalou um sistema clandestino de perseguição, sequestro, tortura e assassinato. Estudantes, professores, sindicalistas, jornalistas, militantes e pessoas apenas suspeitas de oposição desapareceram. Muitos foram levados para centros clandestinos, como a Escola de Mecânica da Armada. Outros foram lançados vivos de aviões sobre o mar nos chamados voo da morte. Diante do silêncio imposto pelo medo, um grupo de mulheres começou a caminhar em círculo na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada. Usavam lenços brancos na cabeça e perguntavam: onde estão nossos filhos? As mães da Praça de Maio transformaram a dor em resistência. Enquanto o regime tentava apagar vidas e nomes, elas insistiam em lembrá-los. Em 1982, enfraquecida pela crise econômica e pela perda de apoio, a junta militar decidiu ocupar as Ilhas Malvinas, controladas pelos britânicos e reivindicadas pela Argentina. O governo esperava unir a população em torno de uma causa nacional. A guerra durou 74 dias. Jovens soldados argentinos, muitos mal treinados e mal equipados, enfrentaram o frio, a fome e uma força militar muito superior. Ao final, 649 argentinos haviam morrido. A derrota acelerou o fim da ditadura. Em 1983, os argentinos voltaram às urnas. Raul Alfonsín assumiu a presidência com a difícil tarefa de reconstruir as instituições e enfrentar os crimes do passado. Durante seu governo, antigos comandantes militares foram julgados por violações dos direitos humanos. O juízo das juntas tornou-se um marco internacional. Uma democracia recém-restaurada levava seus antigos ditadores aos tribunais. Mas a economia permaneceu frágil. Hiperinflação, dívida e instabilidade continuaram acompanhando o país. Nos anos de 1990, Carlos Menem promoveu privatizações e atrelou o peso argentino ao dólar. Durante algum tempo, a estabilidade trouxe alívio e consumo. Porém, a dívida cresceu, a indústria perdeu competitividade e o sistema tornou-se insustentável. Em 2001, a crise explodiu. O governo congelou depósitos bancários no chamado Corralito. Pessoas que haviam trabalhado e economizado durante anos
descobriram que não podiam retirar o seu próprio dinheiro. As ruas se encheram de panelas batendo. O presidente Fernando de la Rúa deixou a Casa Rosada de helicóptero. Em apenas 11 dias, a Argentina teve 5 presidentes. Mais uma vez, a nação parecia precisar começar do zero. Nos anos seguintes, os governos de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner aproveitaram um período favorável às exportações, ampliaram políticas sociais e reabriram julgamentos relacionados à ditadura. Ao mesmo tempo, cresceram as acusações de corrupção, a polarização e os problemas econômicos. Depois vieram Maurício Macri, Alberto Fernandes e, em 2023, Javier Milei, eleito com a promessa de romper radicalmente com a política tradicional e enfrentar a inflação por meio de cortes de gastos, desregulamentação e reformas econômicas. Ele permanece na presidência argentina até o momento. A Argentina moderna continua dividida entre projetos distintos de país, mas talvez essa própria intensidade ajude a explicar sua identidade. A Argentina e Espanha voltam a se encontrar, desta vez diante do mundo, no final da Copa de 2026. O resultado só será conhecido quando a bola parar de rolar. Mas independente de quem levante a taça, a Argentina já traz para o campo uma história muito maior do que qualquer campeonato. É a história dos povos que aprenderam a viver entre os pampas, as florestas e a Patagônia. Da promessa da prata que deu nome ao país, dos moradores de Buenos Aires que expulsaram invasores, de San Martín atravessando os Andes, dos imigrantes que reconstruíram suas vidas do outro lado do oceano, de Evita diante dos descamisados, das mães que caminharam em silêncio para que seus filhos não fossem esquecidos, e de uma sociedade que, apesar das crises, jamais deixou de acreditar que poderia recomeçar. Talvez seja por isso que Maradona e Messi nunca tenham sido apenas jogadores. Para milhões de argentinos, eles representam algo muito mais profundo: a capacidade de um povo transformar sofrimento em paixão, fragilidade em coragem e esperança em identidade. A Argentina pode ter recebido seu nome por causa da prata, mas sua maior riqueza sempre esteve nas pessoas que, geração após geração, insistem em reconstruí-la. E agora eu lhe pergunto, depois de conhecer essa história, o que você verá quando a Argentina entrar em campo? Escreva nos comentários e me segue para mais histórias como essa. Até a próxima!